Então tá. Bom, claro, primeiro nós vamos estudar o que a derivada nos diz relacionada ao gráfico, tá? Num segundo momento, e isso aí eu peço a colaboração de vocês, muitos problemas de aplicação eu vou mandar por vídeo, porque eu não vou conseguir na aula de hoje. Então eu vou mandar pequenos vídeos assim, com problemas resolvidos, em que eu vou apresentar um problema prático, um problema real, e nós vamos resolver utilizando aí a derivada da função que modela aquele problema. Os problemas que eu trago para vocês são problemas assim, são exemplos de problemas que eventualmente vão aparecer no caminho de vocês como engenheiros, tá? Não quer dizer que sejam o mesmo tipo de problema, não quer dizer que sejam os mesmos problemas, mas o que eu quero dar para vocês nesse curso é a possibilidade de usar a matemática na resolução de problemas que vocês certamente vão enfrentar no momento que vocês decidem ser engenheiros. Bom, quando a gente esboça o gráfico de uma função, ou seja, a gente quer traçar um gráfico que representa uma função, nós precisamos de algumas informações para conseguir traçar esse gráfico. De modo geral, gráficos de retas, gráficos de parábolas, são tranquilos de se traçar sem conhecimento de cálculo. Mas na medida que essas funções elas vão ficando mais sofisticadas, nós precisamos aí das ferramentas do cálculo para entender como aquele gráfico está se comportando. Também é fato que hoje em dia nós temos acesso a softwares que plotam o gráfico. Então, desenhar o gráfico não é mais uma função nossa. O que nós precisamos entender é por que o gráfico tem aquele traçado. Porque quando a gente resolve um problema prático que foi modelado através de uma função matemática, nós estamos tendo um olhar sobre uma função que uma pessoa comum, uma pessoa que não estudou cálculo, não consegue ter sobre uma função. Esse é o olhar que vocês terão, vocês como engenheiros, vocês como estudantes de matemática. Então, nós podemos, é importante conhecermos os intervalos em que a função é crescente e aqueles em que ela é decrescente. Só para retomar com vocês, tá? Uma função é crescente quando, se nós aumentarmos o valor de x, o valor da função associado a esse x também aumenta. E, em alguns casos, a função é decrescente, ou seja, quando a gente aumenta o valor de x, o valor associado da função vai diminuindo. Então, vejam que uma função será crescente quando a derivada dela for positiva. Claro, a derivada de uma função nos informa o coeficiente angular da reta tangente. Se esse coeficiente angular, que na verdade é a tangente do ângulo da reta naquele ponto, se a tangente é positiva, nós temos uma inclinação. A reta tangente, na verdade, ela é uma reta crescente. E se essa inclinação é negativa, se a tangente é negativa, ou seja, se a derivada da função é negativa, nós temos a reta tangente à curva naquele ponto decrescente. Então a gente diz que a função naquele intervalo é decrescente ou crescente.
É claro que o gráfico de uma função só pode se transformar em crescente ou decrescente passando por um pico onde o coeficiente angular da reta tangente é zero. Então, eu acho que eu já vou olhar isso ali. Deixa eu abrir aqui para vocês, compartilhar outra tela. Aí. Ali, ó, vocês estão vendo aquele ponto P? Sim, tá Passeando ali. Sim, agora eu tô vendo. Ele está passeando ali sobre aquela curva, tá? Como se andasse numa montanha russa, Uhum. tá? Então, primeiro, eu quero olhar com vocês o ponto P, né, saindo aqui da esquerda para a direita, e ele vai andando sobre essa curva. Nesse intervalo aqui, ele tá percorrendo uma trajetória crescente, porque na Sim. medida que o x anda para a direita, o y sobe, né? O y cresce. Então, o x está crescendo e o y está crescendo também. Então, nesse intervalo, até chegar lá no topo aqui, ele percorreu uma trajetória crescente. Agora, chegando nesse ponto, e esse ponto é um ponto muito importante, nós vamos considerar esse ponto como um ponto crítico da função. A partir daqui, esse ponto começa a percorrer uma trajetória decrescente. Ou seja, na medida que o x se desloca para a direita, o ponto vai ficando cada vez mais baixo. Isso quer dizer que o y está diminuindo. O X aumenta enquanto o Y desce, né? Isso. Então, isso quer dizer que essa função ela está num intervalo decrescente. Sim. Até que ele chega aqui bem na origem do sistema cartesiano, e de novo eu tenho aqui um ponto crítico em que, nesse ponto, Os dois sobem. ele O Y e o X deixa sobem. de ser decrescente, né? O ponto deixa de percorrer uma trajetória decrescente e começa a crescer de novo. A mesma coisa. O que vai nos dar essa informação através da derivada é o seguinte: quando a gente calcula a derivada dessa função, para os valores de x que a derivada é positiva, nós temos que o gráfico da função está no intervalo crescente. Para os intervalos em que a derivada da função é negativa, o gráfico da função é decrescente. Então, nesse gráfico que eu trouxe para vocês, nós temos aqui, pelo menos nesse momento que nós estamos enxergando ele, nós temos um intervalo que vai de menos infinito até o menos 2, em que a curva é crescente. Até o x igual a menos 2, a curva é crescente. Do menos 2 ao zero, a nossa curva é decrescente. E do menos zero, aí, infinitamente, ela vai ser crescente de novo. Sim. Vamos ver como a derivada nos responde essa questão. Aqui. Bom, como eu disse para vocês, essa função que eu estou apresentando ali é y igual
a x ao cubo mais 3x ao quadrado. Vamos calcular a derivada dessa função. Y' é igual. Bom, derivada de uma função polinomial é simples, né, de calcular. Aqui, derivada de x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado, mais, como a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, eu tenho que calcular agora a derivada de 3x ao quadrado. Então, é 3 que multiplica, o 2 vem para frente, que multiplica o x elevado na 2 menos 1, que é 1. Então, a derivada dessa função é 3x ao quadrado mais 6x. Tá bem? Yep. Vamos, considerando a derivada dessa função, ó, a gente tem que fazer agora uma separação, tá? Uma coisa é a função a qual nós estamos olhando ali o gráfico, tá? Sim. Agora nós estamos olhando para a derivada da função. Eu vou primeiro identificar aqui quais são os zeros dessa função derivada. Ou seja, qual o valor de x que faz com que a derivada dê zero? Eu vou fazer assim. Opa. Eu vou fazer 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Colocando x em evidência, eu fico com 3x mais 6 igual a zero. Zero. Então, daqui eu descubro que uma das raízes, ou seja, um dos valores de x que faz com que a função dê zero, é o próprio zero. Porque se eu tenho x vezes alguma coisa igual a zero, quando eu tenho a multiplicação de dois números e o resultado dá zero, ou um deles é zero, ou o outro deles é zero. No mínimo, um deles tem que ser zero. Pode acontecer Sim. dos dois ser zero, mas no mínimo um deles vai ser zero. Então, se o x for zero, eu já zero a minha derivada. A outra possibilidade é quando que 3x mais 6 vai ser igual a zero, que é o que está aqui dentro dos parênteses. Por quê? Porque se 3x mais 6 for zero, eu estou multiplicando um número por zero, o resultado vai dar zero. Então, 3x mais 6 é igual a zero quando x é igual a 2. Uhum. Na verdade, menos 2, né? Menos 2. Isso. Menos 2. Tá? Então, nós temos aqui esse valor para o x e esse valor para o x. Vejam que esses dois valores, que na verdade são quando que a derivada da função é igual a zero, esses dois valores nos informam em que momento a minha função atinge um ponto crítico, que ele pode ser de máximo ou de mínimo. Nesse caso, nós temos um máximo, um valor máximo, né? E nesse caso, um valor mínimo. Sim. Então, quando x é menos 2, a função que está crescendo, ou seja, a derivada nesse intervalo aqui à esquerda do menos Zero. 2, a derivada aqui é positiva. Ela chega lá, quando x for menos 2, a derivada vai ser zero, porque a reta tangente nesse ponto
ela é paralela ao eixo x, ou seja, a tangente é zero. Depois, nesse intervalo, à direita do menos 2 e à esquerda do zero, a derivada da função vai ser negativa, porque a função ela é decrescente. O gráfico da função é decrescente. Até que chega no ponto que o x é igual a zero, e aqui, de novo, a derivada vai ser zero. Porque a reta tangente à curva nesse ponto é paralela ao eixo x. Então, essa derivada vai ser zero. E aí, à direita do zero, a função volta a ser crescente. Olhando aqui, ó, eu vou fazer uma representação. Vamos pegar um ponto qualquer aqui. Um ponto ali um pouco à direita do menos 3, né? Vejam que a reta tangente à curva nesse ponto, ficou horrível essa reta, mas imagina que isso aqui é uma reta, tá? A reta tangente nesse ponto, ela é crescente. Agora, vou pegar um outro ponto aqui, tá? Digamos que o x seja menos 1, aí vou ter um ponto aqui da função. Quando eu traço a reta tangente nesse ponto, vejam que a minha reta é uma reta decrescente. E quando eu pego um ponto, digamos aqui, x igual a 1, vai ter um ponto aqui da curva. Se eu traçar a reta tangente naquele ponto, vejam que ela volta a ser crescente. Então, a derivada da função nos diz quando a função é crescente, quando ela é decrescente. Quando essa derivada é zero, nós encontramos pontos críticos, que é o momento em que a reta tangente deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Ou o contrário, deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Esses são os pontos críticos. Um ponto crítico, ele pode ser de máximo ou de mínimo. Sem olhar para o gráfico, como é que eu vou identificar se o ponto, por exemplo, peraí que eu vou apagar isso aqui, tá? Eu quero olhar agora para esse ponto aqui. Digamos, esse ponto, o x dele é menos 2 e o y dele é 4. Ou seja, quando eu coloco menos 2 aqui na função, eu fico com menos 2 ao cubo, que dá 8, mais... Ah, não, menos 8, né? Menos 2 ao cubo, menos 8, mais 3 vezes o x ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4, 12, menos 8 mais 12 dá 4. Esse ponto, eu estou vendo aqui que ele é um ponto crítico, porque a derivada nesse ponto é zero. Claro, olhando para o gráfico, eu consigo identificar que esse é um ponto de máximo. É um ponto em que a curva sobe, chega num valor máximo e depois desce. Mas se eu não estivesse olhando o gráfico, se eu não tivesse o gráfico pronto, como é que eu ia descobrir que esse era um ponto de máximo e não de mínimo? Basta que eu percebesse que à esquerda dele, a derivada é positiva, ou seja, qualquer valor à esquerda do menos 2 que eu pegue, quando eu coloco na função derivada, o resultado vai me dar um valor positivo. Então eu sei que a curva vem crescendo à esquerda desse ponto. E também, quando eu pego valores à direita do menos 2, coloco na função derivada, o resultado da derivada vai me dar um número negativo,
Então eu sei que à direita do menos 2, a derivada da função é negativa. Então eu sei que a função à direita do menos 2 é decrescente. Assim eu posso concluir que esse é um ponto de máximo, porque se ela vem crescendo, crescendo, crescendo aqui à esquerda, e depois à direita ela vai decrescendo, caindo, caindo, é porque ela chegou num valor máximo aqui. Quando a gente fala nesses valores máximos e mínimos, nós estamos falando em máximos e mínimos locais. Nós estamos olhando para esse instante. Porque, é claro, olha, a função ela continua infinitamente crescendo cada vez mais. Então, esse valor 4 não é um valor máximo da função, é um valor máximo local. Se eu estou olhando para esse intervalo aqui, ela é um valor máximo, porque ela vai até o 4 e depois começa a cair. Mas não é o máximo da função, porque se eu pegar aqui, ó, um ponto nessa posição aqui, um valor de x um pouco maior do que 1, eu já tenho um valor para a função que é maior do que 4. Uhum. Mas aqui, nesse ponto, que é um ponto crítico, eu posso considerar ele como um máximo local. Agora vamos falar ali do nosso mínimo local. Deixa eu apagar aqui. Agora eu quero olhar com vocês esse outro ponto crítico aqui. Vejam que esses dois pontos críticos são os pontos em que a derivada resultou zero, tá? Por isso que eu estou olhando esses dois pontos. Quando a derivada dá zero, nós temos um ponto crítico. O que nós temos que ver é se esse ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Agora, olhando para esse ponto crítico, ou seja, quando x é igual a zero, se eu pegar valores aqui um pouco à esquerda do zero, vamos dizer menos 1, e colocar na função derivada, deixa eu colocar aqui, ó, só para a gente fazer uma experiência, f de menos 1, f' de menos 1, né? O valor da derivada quando x é menos 1. Da derivada, tá? Não é da função. Eu só quero saber se vai me dar um número positivo ou negativo. Então, eu tenho 3x ao quadrado, ou seja, 3 vezes o menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes o menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3, mais 6 vezes o menos 1 é menos 6. Então, aqui eu tenho menos 3. Vejam que é um número negativo. Isso quer dizer que a função nesse ponto ela está cumprindo uma trajetória decrescente. Porque a tangente da curva, da reta, o coeficiente da reta tangente à curva nesse ponto é negativo. Então a curva nesse ponto é decrescente. E se eu pegar um valor à direita do zero, vamos pegar o 1 aqui para facilitar, e vamos substituir ali na derivada. No lugar do x eu quero escrever 1. Então vai ficar 3 vezes o 1 ao quadrado mais 6 vezes o 1. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3, mais 6 vezes 1, 6, tenho 9. Um valor positivo. Isso quer dizer que a curva nesse ponto é crescente. Dessa forma, já que à esquerda desse ponto a curva vinha numa trajetória decrescente e à direita ela vai numa trajetória crescente, eu posso afirmar que esse é um ponto de mínimo. Mínimo local, tá? De novo, aqui a curva vem decrescendo, para de decrescer
e depois começa a crescer de novo. Mas claro que esse não é um valor mínimo da função. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, eu vou ter um valor para a função menor do que o zero. Mas esse ponto em que o x é zero é considerado um mínimo local. E quero complementar esse estudo do gráfico da função, depois nós vamos levar para problemas práticos, com a ideia da segunda derivada também. Deixa eu apagar isso aqui. A minha função ali era f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado. X ao cubo mais 3x ao quadrado. Eu calculei a derivada e ela deu 3x ao quadrado mais 6x. Agora, eu vou calcular a segunda derivada, ou seja, a derivada da derivada. Então, a derivada da derivada fica 3 vezes o 2 vezes o x na 2 menos 1, mais derivada de 6x é 6. Então, a segunda derivada é 6x mais 6. A segunda derivada vai nos dar uma informação muito legal. A informação de quando a minha reta tangente à curva está se deslocando no sentido horário e quando ela está se deslocando no sentido anti-horário. Deixa eu agora, eu vou determinar dessa segunda derivada qual é o zero dessa função. Ou seja, quando que a segunda derivada é igual a zero. Ou seja, 6x mais 6 vai ser igual a zero quando 6x for igual a menos 6 e quando x for igual a menos 6 sobre 6, x é igual a menos 1. Então, no momento em que o x é igual a menos 1, a minha reta tangente à curva deixa de fazer um sentido horário para fazer um sentido anti-horário. Vamos olhar isso aqui no gráfico, que é muito, muito legal de enxergar. Está aqui a curva. Está ali o ponto. Eu vou escrever aqui rapidamente a equação da reta tangente à curva, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só escrever ela aqui para depois eu coloco ali no GeoGebra. A reta tangente à curva num ponto vai ser y, opa, muito colorido isso aqui. Y menos o y num ponto, vou colocar aqui y0, igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o x num ponto. Esse ponto que eu vou usar, eu estou usando ali no GeoGebra um ponto genérico, que é A,
e tendo como resultado aqui a minha f de A. E o meu M é igual a minha derivada, né? A f' de A. Então, vou tentar colocar aqui no GeoGebra isso. Vamos ver se vai dar certo. Y menos. Aqui eu tenho que colocar o Y do ponto. Esse Y é f de A. Igual. Vamos ver se ele vai entender isso aqui. F' de A. Fazendo uma experiência nova aqui. Vezes o X menos o A. Entendeu? Vocês viram, ó, eu consegui desenhar a equação da reta tangente à curva, colocando ali os valores que eu tinha proposto, né? Na verdade, a derivada aqui, o GeoGebra vai calculando para mim. O A é um parâmetro, que eu coloquei ali um parâmetro que vai de menos 5 a 5. Mas agora, eu quero que vocês olhem para essa reta tangente à curva aqui. Deixa eu ver se eu fortaleço ela aqui. Não, não é isso. Aqui. Estilo. Essa que eu quero que vocês olhem, tá? Por isso que eu vou colocar aqui uma cor bem chamativa. Pronto. Olha só, essa é a reta tangente, tá? Na medida que eu vou me deslocando sobre a curva, vejam que a reta tangente vai fazendo um desenho ali, um momento em que a tangente é zero, ou seja, a reta tangente é paralela ao x, mas vejam que a reta tangente, ela está percorrendo um sentido horário, né? Ela vai como se fosse um ponteiro de um relógio, ó. Quando o x se desloca para a direita, tá? Até que vai chegar aqui no menos 1 do x, e olha, a reta, ela vai começar agora a fazer um giro no sentido anti-horário. Olha só. Vira? Vamos começar de novo, tá? Eu vou aqui. A reta vai fazer, ela vai girar no sentido do ponteiro do relógio. Olha só. Estão vendo? Até que ela chega aqui no menos 1, que é o valor que zera a segunda derivada, e a partir daqui ela começa a fazer um giro no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Eu vou animar aqui. Vamos ver até onde ela vai. Deixa eu botar aqui, ó. Olha só. Vai. Vejam que ela está girando no sentido dos ponteiros do relógio, tá? Até que chega, passou um pouquinho, mas eu quero que ela chegue ali no menos 1. Aqui. E vejam que agora ela vai girar no sentido contrário do ponteiro dos relógios, do ponteiro do relógio, né? Pessoal, me digam aí, façam aí alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham ficado, porque nós já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento.
Me digam aí, vocês têm alguma dúvida? Na verdade, como eu disse, assim, nós não conseguimos nessa 1 hora já explorar os problemas práticos, né? Mas eu vou disponibilizar lá para vocês alguns vídeos em que eu utilizo isso que a gente fez hoje, ou seja, pega a função, calcula a derivada. Essa derivada vai nos informar os pontos críticos. Nós temos como verificar se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou de mínimo, porque aí a gente já tem uma ideia como é que é o gráfico. Depois, nós vamos calcular a segunda derivada, e com a segunda derivada, nós sabemos se a reta tangente está fazendo um giro no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Só para encerrar aqui, quando vocês forem resolver problemas desse tipo, nós temos que olhar para seguir aqui um roteiro, tá? Primeiro, determinar os pontos críticos da função. Como é que a gente determina os pontos críticos da função? Calculando a primeira derivada e igualando essa derivada a zero. Os valores que fazem com que a derivada dê zero são os pontos críticos. Os valores críticos. Valor crítico é, pega o x encontrado aqui, no item 1, substitui na derivada, né? Peraí, na derivada não, tá? Na função. Deixa eu colocar aqui, ó. Pega o x encontrado aqui e substitui na função. E aí nós vamos ter os valores críticos, ou seja, aquele valor do y que ele pode ser de máximo ou de mínimo. Às vezes, esse valor não é nem de máximo nem de mínimo, tá? O sinal da função derivada, o que esse sinal vai nos dizer, né? Quando a função está crescendo ou quando a função está decrescendo. As raízes da função, ou seja, quais os valores que zeram a função. Esses são valores importantes. E também nós podemos observar o que acontece com a função quando x tende a ser infinito e o que acontece com a função quando x tende a ser menos infinito. Olhando aqui para a nossa função, que a gente estava olhando ali antes, olha só. Na medida que o x for crescendo muito, vejam que a função está tendendo a crescer muito também. E quando x for tender aqui para menos infinito, vejam que a função está tendendo a ser infinitamente, está tendendo para o menos infinito também, né? Tá? Então essa é uma observação que nós devemos fazer também em relação à função. Deixa eu voltar ali para aquela tela. Bom, e aqui um conselho também que ele é meio frustrante, mas é importante que vocês saibam, tá?
Talvez a regra mais importante de todas seja essa. Não seja escravo de qualquer regra, seja flexível e use de bom senso. Lembre-se do velho ditado húngaro: todas as ideias fixas estão erradas, inclusive essa. O que o autor, que esse autor é o... Deixa eu ver quem é. É o Simons. E o que ele está querendo dizer aqui é que esse roteiro para se analisar uma função a partir das suas derivadas, ele é um roteiro que ele funciona em muitos casos. Mas, claro, dependendo da função, pode ser que nós encontremos alguma dificuldade, às vezes, de encontrar o zero da função, às vezes de encontrar o zero da derivada da função. Às vezes as coisas não estão tão evidentes assim. Então aí nós temos que buscar outras estratégias para conseguir ter um panorama do que está acontecendo com essa função num determinado intervalo. Tá bem? Pessoal, então, nós já estamos ali chegando nas 10 horas. A aula de hoje fica por aqui. Eu quero que vocês tentem fazer ali os exercícios que tem nesse material que eu mandei para vocês. E depois eu vou colocar mais alguns, tá? Antes da gente entrar na semana que vem no estudo das integrais, é bom que vocês deem uma praticada boa em problemas dessa última semana, que são problemas de aplicação da derivada, que serão, assim, o que dá sentido ao estudo da derivada, né, o que originou a criação das derivadas, são esses problemas que eu vou propor para vocês nessa semana. Tá bem?